Exato, Alisson. A gente volta a falar desse assunto agora com os problemas técnicos resolvidos. Doutor Evaldo aqui ao meu lado para a gente falar sobre esse problema que é muito comum a muitas pessoas. E vamos começar falando sobre os fatores de risco, né, doutor? Quais são aqueles que alertam mais aos pacientes? Bom dia. Bom dia a todos. A asma é uma doença inflamatória bastante responsável por idas a emergências agora de pacientes, principalmente na faixa etária pediátrica e nas pessoas com comorbidades. Então, esses aí já são os principais fatores de risco, crianças menores de 5 anos. E os idosos e pessoas com comorbidades, problema de coração, alguma outra comorbidade a mais. Então, a crise de asma, ela é aquela doença que é responsável por tosse seca persistente, desconforto respiratório, falta de ar e, dependendo da idade do paciente, pode ter aperto no peito. Então, qualquer fator ambiental, de poeira, mofo, especialmente cigarro, fumaça, os vapos, os cigarros eletrônicos, tudo isso pode fazer com que o paciente entre em crise. E às vezes não precisa nem você ser o fumante, só em você às vezes ser um fumante passivo, você também já está exposto a poder entrar numa crise e às vezes ter que ir para emergência ou para o consultório. São sintomas agravados por uma série de fatores, né? E quando a gente entra na prevenção do agravamento da asma, quais são as orientações, qual é o comportamento esperado? A asma é uma doença multifatorial, então um dos principais fatores em crianças é infecções virais. Então já vai nessa época do ano que nós estamos de muitas mudanças climáticas e muitos quadros virais que estão sendo responsáveis por lotação de vários hospitais públicos e particulares. Então aí você já vê a importância da vacinação, a questão da vacina contra o Covid, a vacina contra o influenza especificamente, que é o vírus que está rodando mais nesse período agora. A questão de higiene em casa, como a lavagem nasal frequente, principalmente naqueles pacientes, aquelas crianças em que têm idade escolar, então você se preocupar em sempre fazer uma lavagem nasal diária, de manhã e de noite, assim, pelo menos. E a questão do acompanhamento no consultório de um pediatra, de um pneu, de um alergologista, de um otorrino, para você só ir na emergência naquele caso que é realmente necessário. E não lotar as emergências, às vezes, com sintomas que poderiam ser resolvidos no consultório. É uma doença que, quando chega na crise, ela realmente incomoda e muita gente até se pergunta se tem cura, né? Doutor, qual é o tratamento mais orientado? É um tratamento a longo prazo? No consultório a gente vê bastante isso, né? Às vezes chegam pacientes que dizem, eu tive asma e estou curado. Na verdade, quem tem asma não tem cura. A asma é uma doença crônica. A questão é que a asma você tem períodos de crise e períodos de melhora. Mas um paciente asmático, ele pode entrar em crise, dependendo se ele for um adulto ou se ele for uma criança. Doutor, quais são os cuidados mais gerais que a gente tem que ter em casa, também em relação ao ambiente? Tem gente que tem animais que soltam pelos, ou então até nesse período chuvoso, acúmulo de mofo. O que é que a gente deve prestar atenção? A limpeza da casa é uma coisa especialmente espetacular, que você tem que se preocupar, porque existe o perfil da asma que ele é decorrente da rinite alérgica. Então, se você entra numa crise de rinite alérgica, você pode entrar numa crise de asma. Então, a limpeza em casa é melhor passar o pano molhado com aspirador, evitar varrer, espanar, ter preocupações com tapetes, com cortinas de tecido, paredes mofadas, então a casa que não é forrada. Animais, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior ao pelo de alguns animais, aqueles que soltam muito, então isso tudo você precisa ver como o paciente vai se comportar para você poder dar essas orientações. Doutor, muito obrigado pelas orientações, por todas as informações, por falar do tratamento, por falar do diagnóstico. Todas essas informações são muito importantes para que o paciente, embora não tenha a cura, tenha mais qualidade de vida e é possível sim viver bem e muito tempo, mesmo com asma, se a gente fizer todas essas dicas de prevenção para amenizar esses sintomas. Alisson.